E aí, truta, eu estou apelando para a incrível arte do React como forma mais preguiçosa e simples possível de fazer vídeo. E hoje eu vou responder o amiguinho do canal do Vinícius César, que acho que eu cheguei a seguir há algum tempo, mas depois parece que ele despirocou, tomou umas ideias muito doidas. Aí ele fez um vídeo fazendo 10 perguntas para os ateus. E eu dei uma olhada por cima no vídeo e agora eu vou responder as perguntas enquanto eu reajo ao vídeo dele. 10 perguntas para os ateus, parte 2, conforme prometido aí, né? Só que agora eu vou falar sobre política. 10 perguntas sobre política, por quê? Porque a gente não entende muito bem o que esses caras são nas mais diversas áreas aí do pensamento, né? Em primeiro lugar, existe necessidade de ter algum posicionamento político para ser ateu? Eu não sabia disso, não. Então você só conhece o cara ali como ateu e tal, mas eles criticam, ficam confortáveis nisso para criticar outros ateus aí minoritários, né? Que têm posturas diferentes em outras áreas. Nós mesmos sofremos isso na pele, porque quando éramos ateus, a gente tinha uma postura ali que se assemelha mais à direita, né? Que se aproxima mais à direita em alguns assuntos, talvez em vários assuntos ali, mas sem comprar um pacote, obviamente, mas principalmente ali armamento, liberdade individual, certas críticas a costumes aí que estão sendo aceitos pela sociedade à força, né? Então a gente critica essas questões, os caras já via a gente com outros olhos, sabe? A gente não é bajulador daquelas notícias que vêm em nome da ciência, não fica bajulando teoria da evolução, nem Darwin, nem Einstein. Então ele já não aceitava a gente, né? Esses ateus militantes. Quando eu falo dos ateus aqui, eu vou criticar os ateus mais uma vez aqui, eu estou falando dos ateus militantes, tá? Não estou falando de você que não tem fé em divindade, que está aí do outro lado, que vive sua vida normalmente. Isso não tem nada a ver. Eu estou falando desses aí. O que é um ateu militante? É o cara que chega na internet e diz: eu não acredito por isso, isso e isso. Isso faz de você militante? Você vai protesto ateu? Você vai fazer o quê? Que estão expostos no YouTube principalmente, tá? Então eu vou aqui falar para vocês as 10 perguntas, elaborei essas 10 perguntas aqui e vou mandar pau aqui. Vamos lá, vamos direto aqui ao assunto, sem mais demoras. Pergunta número 1. Se o ateísmo é apenas não crença em Deus, por que então vocês julgam como falsos ateus aqueles que não têm as mesmas convicções políticas e científicas de vocês? Essa é a primeira pergunta, que é aquilo que eu falei agora na premissa, né? Nós já éramos combatidos pela maioria dos ateus na internet, chegando ao ponto que eu tinha uma playlist aqui sobre o Islã e sobre as religiões de matriz afro, e essas playlists eram denunciadas não pelos integrantes dessas religiões, né? Mas sim por ateus. Então você vê que eles são apenas ali anticristãos e tal. Então você vê muito isso, tá? Então, por essas e outras, eu elaborei essa pergunta número 1. Tá? Então a gente já era considerado falso ateu, não porque a gente saiu hoje do ateísmo. A gente já era considerado falso sendo. E não adianta negar que a gente não era. Né? Porque eles mesmos vinham aqui no canal, nas entrevistas que eu fazia, nas lives e entrevistas, e se assentavam aqui e a gente levava maior papo sobre isso e eles nunca questionaram que eu era ou não era ateu, né? E, enfim, participavam de superchat, estavam sempre aqui. Depois que eles viraram as costas, quando descobriram as minhas opiniões justamente sobre política e ciência, né? Enfim, teoria da evolução, que eu comecei a criticar também, já desde aquela época, e principalmente política, porque eu me aproximo mais ali daquilo que se pensa de direita, né? Então, por isso eu elaborei essa pergunta número 1. Agora vamos à pergunta... Em primeiro lugar, o que você acredita em relação a, tipo, se você acredita em evolução, se você acredita em ET Bilu, se você acredita em terra plana, se você acredita em qualquer coisa que você quiser, você ainda pode ser ateu, porque isso só se refere ao fato de você não acreditar em deidades. Inclusive, dá para você chegar no cume bizarro de ser criacionista e ateu ao mesmo tempo. Provavelmente em algum lugar deste mundão imbecil existe essa porra. Agora, se o cara acha que para ser ateu existe um grupo de normas, esse cara está errado. Não é uma ideologia, só descrença em uma divindade, uma deidade. Só isso mesmo. 2, vamos lá. O que você pensa sobre o Estado regular a economia? Ser um Estado grande, um Estado interventor, um Estado que regula cada minúcia do relacionamento do cidadão. E aproveitando essa pergunta, o que você acha ali da CLT? Né? Vocês que falam tanto que eu sou fascista, né? Pessoas que pensam como eu somos fascistas, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre as leis do trabalho, o Estado regulando ali o relacionamento, né, entre patrão e empregado. O que vocês acham disso? O que vocês acham de um Estado que regula muito ali a economia, muito interventor? Essa é a pergunta número 2. Agora vamos a... Primeiro, continuo não entendendo o que tem a ver isso com ateísmo. Mas beleza.
O Estado interventor depende do Estado. Sei lá, tem Estado que funciona bem sendo interventor, tem Estado que funciona mal. Acho que isso é mais uma questão de administração. Não sei que relação neste planeta isso teria com você ser ateu ou não. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Agora, se eu gosto do Estado interventor, depende. O nosso, às vezes, não tenho uma opinião muito formada sobre isso, não, juro pra você. Depende do Estado. Tipo, se for interventor, tipo uma teocracia ou qualquer outro regime totalitário, eu acho uma merda. Agora, se ele for interventor em nome de algum bem social, já que a gente paga para esta merda, e que ele traga algum bem para a sociedade, né? Então é isso. A pergunta número 3, vamos lá. O que vocês acham, ou o que você acha aí, da vacinação obrigatória? Ou seja, o Estado, através, não é você indo lá, né? Porque, por exemplo, você vai lá, espeta seu pé num prego enferrujado, vai lá e, no seu caso específico, você tem que tomar antitetânica, que é, né, uma questão que já está aí há décadas, já foi testada e aprovada, passou por anos de teste, aquela coisa toda. Mas eu digo sobre essa questão agora que começou em 2020, né? A gente não pode ficar falando muito aqui, mas acho que vocês entenderam. O que você acha, não você procurar o tratamento, você procurar, para o seu caso específico, procurar tomar alguma coisa. Mas não, é o Estado indo até você, te forçando com vários tipos de restrições, né? Aquela questão toda que a gente viu aí em 2020, 2021 e que provavelmente vai voltar, né? Mas eu queria saber, nessa terceira pergunta, o que você acha sobre o Estado te forçar, né? Ou talvez até mesmo uma empresa te forçar a se introduzir, né, um produto químico aí em você para você continuar trabalhando, ou comprar, ou circular livremente nas ruas. O que vocês acham dessas campanhas de vacinação obrigatória? É isso. Em primeiro lugar, você não é obrigado a se vacinar. Você pode morrer do jeito que você quiser. Se você está dizendo que não funciona, ao contrário de tudo que todos os estudos dizem, isso é baseado em fé. Não existe nada de empírico na sua afirmação. Empírico, não sei se é bem o termo, mas não existe nada de científico na sua afirmação de que não funciona. Você precisa se vacinar? Não. Agora, se existem principalmente estabelecimento particular, se existe principalmente estabelecimento particular, que não te aceita lá dentro sem vacina, ó, teu cu. O problema é teu. Ou você entra lá se vacinando, ou você não entra. Isso é a lei do liberal, caralho. Oxi, a empresa, principalmente se for particular. Se for do Estado, depende. O cara trabalha a céu aberto, o cara tem contato com muita gente, não sei. Mas, no caso de uma pandemia, não existe grandes soluções que não sejam coletivas. Eu não gosto desse termo, detesto esse termo coletivo, sou individualista com caralho. Mesmo assim, eu entendo que tem coisa que vai funcionar para todo mundo, velho. Não é tipo teoria da conspiração que vai ficar mudando muito isso no mundo como ele funciona, não. Porque você tem a carga viral, você vai carregar, e a ciência mudou. Antigamente, se você fosse lá nos anos 70, anos 80, anos 60, para estabelecer uma vacina demorava mais de década. Hoje em dia, a gente consegue ter um esforço conjunto global e todos os mecanismos de pesquisa estão muito mais avançados nesse diapasão, a ponto de ser rápido desenvolver um negócio desse. Muito menos sentido faz você achar que eles estão colocando chip, que eles estão colocando qualquer tipo de doença aleatória e tal, sendo que conspiração maluca é essa que não funcionou até agora? Então, mais de 70% da população mundial já se vacinou. Será, o objetivo dos Illuminati não era destruir 2/3 da população? É só matar nós, caralho. Eu já tomei a 4ª dose. Agora a pergunta número 4. Vamos lá. O que você acha do Fica em Casa? Nessas campanhas de lockdown, né? Que não é nem campanha, é coercitivo, né? Teve muito em 2020, principalmente, o lockdown. O que você pensa sobre o lockdown? Né? Um político, ali um governador, um prefeito, fechando o comércio, fechando a cidade, e as pessoas tendo que parar de trabalhar por conta disso. Eu falo dessa atitude política em específico, chamado de lockdown. O que você pensa a respeito? Sobre os valores... Olha só. Se você tem uma doença que está rolando no mundo. Vamos supor que a peste negra voltou. Misturado com vírus zumbi e tal. Uma das grandes soluções é você ficar trancado sem ter contato com outras pessoas para não se infectar. Certo? Como o Estado, quando ele existe, que normalmente é o caso, ele tem essa premissa de cuidar da população, é obrigação dele tomar esse tipo de medida.
Porque é o certo. Esse tipo de coisa não tem tipo, minha liberdade de matar os outros. Não existe isso. Sua liberdade acaba onde a do outro começa. Se você está doente, se você pode propagar uma doença que pode matar as pessoas ou prejudicar, mesmo que não matasse, ou prejudicar as pessoas, o certo é você ficar em quarentena. Quarentena existe para isso. Familiares. Se isso tem peso na sua vida, o que contribuiu, se não tem valor nenhum, é muito simples também, né? Você vê que tá sendo ateísmo, não tem nada. Peraí, essa aí eu perdi que ele foi bem errado. Eu falo dessa atitude política em específico, chamado de lockdown. O que você pensa a respeito? Sobre os valores familiares. Se isso tem peso na sua vida, o que contribuiu, se não tem valor nenhum, é muito simples também, né? Você vê que tá sendo... Valor familiar? Como assim valor familiar? Parece uma resposta bem mais uma pergunta bem mais complexa, só que essa ele foi em 2 segundos. Depende do que você chama de valor familiar. Família é um bocado de coisa. Gosto da minha família. Se essa é a pergunta. Agora, se é essa família tradicional que vocês empurram, que não existe nem há 200 anos, fora da nobreza, para mim, foda-se muito. Não ligo. O ateísmo não tem nada com o comunismo, igual vocês afirmam sempre quando colocados contra a parede nessa questão, vocês afirmam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, se não tem nada a ver com o comunismo, então por que todos os líderes comunistas são ateístas? Você não acha que é coincidência demais? Por que todos os líderes comunistas são ateístas, foram ateístas, né? E continuam sendo, né? Inclusive aí até hoje, né? E os âncoras desses canais, aí, dos canais de YouTube, eles afirmam que não. Eu afirmo que 99% dos ateus que estão no YouTube e tem páginas no Facebook ou no Instagram são de esquerda. Então, quer dizer, além do fator histórico e até contemporâneo de líderes comunistas, líderes de esquerda, né, mais radicais, são ateus, você também vê isso na militância ateísta de rede social. Me aponte 1 ou 2 ateus aí, militantes do YouTube, que não são de esquerda. Mas não é aquele que não se posiciona sobre isso. Eu quero aqueles que você vê que não é. Realmente, que não é de esquerda, ou seja, que é de direita, que é, sei lá, conservador, bolsonarista, que seja monarquista, alguma coisa desse tipo. Me cite aí 1, 2, 3 que seja, né? Mas claro que não vale aqueles moleque lá que tá na Liga Racionalista, né? Porque um diz que é ANCAP, que não sei o quê, aquela balela toda que a gente já provou que não é, né? ANCAP junto com um coletivista que defende o Estado obrigando as pessoas a isso ou aquilo, né? Não tem condição nenhuma, né? Então, me aponte então isso, né? Olha só. Se o ateísmo não tem nada a ver com o comunismo, então por que todos os líderes comunistas eram ateus e o são até hoje, os líderes atuais, né? Se o Estado... Primeiro lugar que isso é um enviesamento de pensamento, certo? Você pega e quer ligar o ateísmo ao comunismo como uma coisa negativa e que é obrigatória do comunismo. O que eu posso te responder é e daí? Do mesmo jeito que você disse, 99% dos nazistas e dos fascistas também são cristãos. Sabe? Tem gente cristã pra caralho fazendo coisa horrorosa e escabrosa pelo mundo. Cheio de padre comendo criança, cheio de pastor fudendo com as fiel, e é tudo cristão. Você vai na cadeia, a maioria é cristão. Sabe? Agora, presumir que por ser cristão aqueles estão fazendo merda, que é a bosta do seu raciocínio. Eu não me considero de esquerda, nunca me considerei, mas eu também não vou fechar com pensamento de alienígena, de imbecil. Tipo o Bolsonaro ou monarquia. Pelo amor de Deus. Certo? É um ateu falando pelo amor de Deus. Chama-se vício de linguagem. Representa os anseios da população. E se a democracia é a vontade, e são até hoje os líderes atuais, né? Se o Estado representa os anseios da população, e se a democracia é a vontade da maioria, e a nossa população é de maioria esmagadora de religiosos, então o Estado laico refutaria a democracia e a natureza do Estado? Vocês sabem que 87% do Brasil é cristão, fora as outras religiões, né? O ateu ali fica com 1%, que é aquele negócio que está embutido ali também irreligioso, está embutido agnóstico, deve estar embutido até deísta junto. Aí dá 1% da população ali, né? Se você for pegar ateu mesmo, é menos até de 1%. Então, tendo isso em mente, eu vou repetir a pergunta. Se o Estado representa os anseios da população, porque essa é a tese, né, que principalmente vocês acreditam, e se a democracia é a vontade da maioria, que é aquilo, a maioria de votos, aquele candidato que tem mais votos, consegue comandar um país, consegue ser eleito. Então a democracia é a vontade da maioria, não é isso? Ou eu estou errado? Então vamos lá. Então é isso. Se o Estado representa os anseios da população e se a democracia é a vontade da maioria, e a maioria no nosso país é esmagadoramente religiosa, então vocês defenderem Estado laico refutaria a democracia e a própria natureza do Estado. Vocês concordam com isso? Não, mas nem fudendo, campeão. Isso é uma ginástica argumentativa do caralho que você acabou de fazer. Primeiro, que a democracia não é a ditadura da maioria. É, mais ou menos. Mas a gente vive numa democracia representativa. Inclusive,
a pessoa, por mais que seja 80% da população seja cristã, ou mais de 80%, eu não ligo para esse ponto, o que acontece? Os outros 20% não vão deixar de existir. Você quer o quê? Que criminalize a existência deles? Não. Existe uma representatividade lá dentro da porra do Congresso que também são eleitos por essas pessoas. 20% de pessoas de um país grande que nem o nosso é gente que paga o senhor caralho. Entendeu? E é do interesse deles. Quem governa para os cristãos governa para mim, governa para o cara do candomblé, governa para o cientologista, governa para o ET Bilu, governa para todo mundo, tá ligado? Porque a laicidade do Estado serve para que a sua religião não seja favorecida em detrimento à minha. O que normalmente é, ignorando a própria laicidade. E isso é muito importante de se colocar. Porque você chega e coloca todo tipo de fé, que não tem embasamento científico nenhum, dentro de um processo público que era para ser embasado em fato. Certo? O que você propõe é que esta merda seja uma teocracia. E essa sim, eu acho pior que comunismo, eu acho pior que nazismo, eu acho que é pior que a porra toda. Teocracia, para mim, é o fim da civilização. Toda vez que o governo de um país foi uma teocracia, foi uma merda. Com isso, sim ou não, dissertem, por favor. Imposto é roubo? Sim ou não? Simplesmente. Sim, eu considero imposto roubo, principalmente pela definição do dicionário. A definição do dicionário diz o quê? Se alguém leva alguma coisa sua sem a sua permissão, é roubo. Você não tem a opção de não pagar o imposto no feijão, por exemplo. Você vai comprar feijão e você está lá pagando aquela merda, tem que pagar. É roubo. Para mim é roubo. Se é necessário, é outra conversa. E aí você pega, você tem uma, em tese, né, seria para as melhorias do bem-estar social, para fazer rua, para fazer hospital, para fazer a porra toda, o que não é bem utilizado. A necessidade do imposto e ele ser roubo não tem relação. Inclusive eu também detesto esse termo que a galera da esquerdinha usa, que é o tal do contrato social. Eu acho isso uma bosta. Não assinei porra nenhuma e não tem como você ter assinado nada quando você nasceu. Você só está ali e está fazendo. É o jeito. A sociedade funciona assim. Isso. Se quiser elaborar, obviamente que é melhor, né? O seu sim ou o seu não. Seria interessante dos porquês sim ou não. Você vai votar em quem? Você aí como militante e tal, ateu, você vai votar em quem? Eu não sei quando que eu vou lançar esse vídeo aqui, tá? Se ainda vai estar rolando o primeiro turno, se já estaremos no segundo turno, se já saiu um vencedor logo no primeiro turno mesmo, vai ser nesse ínter aí, mas tanto faz o tempo presente ou futuro, você votou ou vai votar em quem aí? Se a gente estiver no primeiro turno ainda, você fala, no primeiro turno vai ser fulano, no segundo vai ser Beltrano, que provavelmente vai ser entre Lula e Bolsonaro mesmo, né? Então aí você pode dissertar à vontade aí, conforme o cenário que estiver vigorando quando você gravar o vídeo resposta, beleza? Então você vai votar em quem? Eu poderia até aproveitar e perguntar em quem você votou para presidente em 2018, ali no segundo turno, né? Entre Lula, entre Haddad, né? Melhor dizendo, e Bolsonaro. Poderia incrementar também a sua resposta puxando no passado aí em 2018. Mas o que interessa mesmo vai ser agora em 2022. Em quem que você vai votar primeiro e segundo turno, dependendo do cenário que tiver quando você gravar o vídeo. Outra, não sei se dá para dizer ser falácia, mas denota uma certa desonestidade intelectual. Porque você quer ligar o ateu a qualquer coisa de esquerda à força, certo? Em 2018, como você perguntou, eu nem fui votar, porque para mim o Bolsonaro ia ser só mais um pau no cu como qualquer outro. Ia ser um arrombado, mais um ladrão, mais um frouxo, que ele era um frouxo, enjeitado do exército e os caralho, ok. Tem carreira na política, nunca foi um outsider de caralho nenhum. Mas beleza, tudo bem. Nem fui votar. Porque, pelo que eu pensei na época, ia ser grande coisa, diminuir pra caralho na minha cabeça. Não achava que ia ser essa aberração do tamanho que foi. Agora, em 2022, já passou o primeiro turno da eleição, eu fui votar no Lula. Porque eu odeio o Bolsonaro. Minha família, historicamente, detesta o PT. Certo? Ninguém da minha família vota no PT. Até meu padrasto, que é o cara mais antipetista que eu já vi na vida, botou no Lula porque eu odeio o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, para qualquer pessoa minimamente racional, ele tem que ser muito ruim para a pessoa preferir o PT em vez dele, sendo que tem a história da vida toda detestando o PT. Conheço muita gente que hoje é bolsonarista e tal, votou 2 vezes no Lula. Eu nem nessas vezes, lá em 2004, sei lá, primeira vez que ele se elegeu. Não votei nele, não votei nele depois, não virei de esquerda porque eu votei nele. Votei nele porque eu quero que essa bosta de cima do Bolsonaro saia. Votei por ódio. Ódio ao Bolsonaro. Meu corpo, minhas regras, certo?
Se sim, por que isso não vale para as vacinas? Simplesmente, meu corpo, minhas regras, se está correto, que inclusive é uma frase do movimento feminista, e a gente sabe que tem ateus militantes aí que defendem, posam até com livros feministas na mão, nas suas redes sociais, então, se isso está certo, então deve valer para um amplo espectro, correto? Tem que ser coerente. Se o meu corpo é o meu corpo, se vale meu corpo, minhas regras para isso, meu corpo, minhas regras para aquilo, correto? Então, por que vale para determinadas pautas, e até invasivas, bem, vamos dizer assim, brutais, né? Que eu vou até evitar de falar o nome aqui, quando a mulher, né, espelha aí o que tem dentro aí de si, né? Mas para evitar aqui o problema aqui com a plataforma. Então, você já entendeu. Então, por que vale para isso e não vale para eu tomar ou não uma substância? Se vocês puderem responder, é bom porque a gente vai começar a conhecer, e o público também começar a conhecer com quem a gente está lidando. A gente não é criticado agora, a partir do momento que a gente... Agora não, né? Porque eu já saí há mais de um ano atrás, só que eles tratam como se fosse uma grande novidade, até por causa da questão do Rivanildo aí. Então eles tentam acoplar, porque o meu canal sempre abre as portas para outros pensamentos poderem falar aqui. Então, se eu trago terraplanistas para uma entrevista aqui, eu também sou um terraplanista. Se eu trouxe o Rivanildo aqui para dizer por que ele deixou de ser ateu e virou cristão, então eu... Se você respeita o terraplanista, isso quer dizer que você já tem algum problema. Né? Não dá para respeitar terraplanista. Terraplanista, o grande erro de qualquer um que foi conversar com o terraplanista foi que tentou refutar as teorias do terraplanismo. Não, terraplanista só merece escárnio. Eu também virei cristão. Então é tudo isso daí, né? Essa coisa patética, essa coisa em pacote, né? Que as pessoas só sabem defender alguma coisa se estiver inserido dentro de um grande pacote de aceitações, elas não conseguem fazer a sua própria personalidade, depende do que os outros pensam em conjunto. Então isso a certo nível, isso pode ser bom, mas já está extrapolando a questão. As pessoas não são um grupo, estão virando um grupo, elas são indivíduos e tem que cultivar essa individualidade, né? Então é isso. Se você puder aí levar essa questão a... Eu acho que eu me perdi na pergunta. Eu vou voltar aqui, que ele falou, ele faz essa pergunta, mas ele fala tanta coisa, ele pede resposta rápida, grande novidade, até por causa da questão do Rivanildo aí, então eles tentam acoplar, porque o meu canal sempre abre as portas para outros pensamentos. A gente não é criticado agora, a partir do momento que a gente... Agora não, o que tem dentro aí de si, né? Mas para evitar aqui o problema da plataforma. Então, se vocês puderem responder, é bom porque a gente vai começar a conhecer, e o público também pronto. Com relação da vacina, com relação ao meu corpo, minhas regras. Isso é o que eu respondi anteriormente. Você podia ter juntado os dois pontos. Você pode não se vacinar, inclusive adorei. Pronto, eu seria completamente a favor de você poder não se vacinar se vocês legalizassem a porra do aborto. Porque realmente é uma coisa da mulher. Agora, se você é uma mulher e você tira, você não vai ficar passando isso para os outros. Tipo, não vai ter uma epidemia de aborto por causa disso. Desculpa, mas eu acho que talvez você vai ter que censurar essa porra. Agora, se você está com uma doença, sim. Se você está com uma gripe, seja ela qual for, você espirra na cara das pessoas, passou. Não é? Você está tirando a opção das pessoas de não ficar doente. Você está sendo um ativo. E outra, se você fizer isso de forma deliberada, é crime previsto na Constituição, ainda por cima. Certo? Igual o vosso querido Bozolíssimo fez, o excrementíssimo. Então, é só isso mesmo. Deixa eu ir pro final do vídeo dele. Começar a conhecer com quem a gente está lidando. A gente não é criticado agora, a partir do momento que a gente... Agora não, né? Porque eu já saí há mais de um ano atrás, só que eles tratam como se fosse uma grande novidade, até por causa da questão do Rivanildo aí. Então eles tentam acoplar, porque o meu canal sempre abre as portas para outros pensamentos poderem falar aqui. Então, se eu trago terraplanistas para uma entrevista aqui, eu também sou um terraplanista. Se eu trouxe o Rivanildo aqui para dizer por que ele deixou de ser ateu e virou cristão, então eu também virei cristão. Então é tudo isso daí, né? Essa coisa patética, essa coisa em pacote, né? Que as pessoas só sabem defender alguma coisa se estiver inserido dentro de um grande pacote de aceitações, elas não conseguem fazer a sua própria personalidade, depende do que os outros pensam em conjunto. Então isso a certo nível, isso pode ser bom, mas já está extrapolando a questão. As pessoas não são um grupo, estão virando um grupo, elas são indivíduos e tem que cultivar essa individualidade, né? Então é isso. Se você puder aí levar essa questão a sério, seria interessante. Eu vou analisar aí o que depende. Eu sei que muita gente também vai querer surfar nessa onda aí e querer tentar responder essas perguntas só no intuito de me atacar, de aparecer nessa questão. Eu vou levar a sério aqueles canais que tratarem a sério a questão. Tá? Eu não vou pegar todos também, porque haja paciência, né? As outras 10 perguntas que eu fiz, as primeiras, eu peguei precisa, ali 3, 4 canais no máximo que tentaram me responder. Mas teve mais canais que responderam, né? Enfim, teve canal que ficou em live me respondendo, muito longo, então para reagir uma live daria uma live ainda maior, então não tem condição, né? Você fez um vídeo enorme e espero que você tenha uma tolerância de pelo menos 20 minutos. E vou ficando por aqui. Caso você qualquer vai dúvida, responder. você coloque aí nos comentários. E até a próxima. Valeu. Tão fácil. Eu estava assistindo Fábrica de Nudes, 5G. Por hoje é só isso, meu amiguinho. Um cheiro no vosso orifício rugoso. Beijo.